Relativamente ao segundo tema, o segundo tema aqui que nós identificamos foi a otimização de custos. Isso foi aqui um debate que sempre é tido e que eu também lancei durante a grande maioria dos podcasts e que muitas vezes até surgiu em conversa pelo próprio convidado, que é aquela questão de o que é mais em conta, fazer manual, fazer automatizado, é uma eterna discussão. E depois nós temos os prós e os contras de cada uma das situações e também temos a questão que depois de nós estarmos no automatizado e podemos experimentar o automatizado, chegamos à conclusão que conseguimos uma série de otimizações de custos que à primeira vista não estavam ali. Mas para quem experiencia a instrumentação mais profundamente, mais no seu dia-a-dia e que já tem mais anos de experiência, já teve contato com o manual, já teve com o automatizado, ela pode mostrar que essa otimização de custos é real. Nos cortes que nós vamos aqui disponibilizar para vocês, temos claramente 2-3 testemunhos em que a automatização trouxe uma clara melhora em termos de custo final, não é? E não só retirando a parte da operação humana que demora um pouco mais, mas no médio e longo prazo consegue ser muito mais económico, e também caso específico em que se deu um investimento inicial maior na instrumentação e se colheu os frutos lá na frente em poupança no projeto geotécnico. Tá? Portanto, foi um tema abordado em mais do que um episódio, diferentes perspectivas, seja de projetista, seja da empresa que trabalha com instrumentação, seja até eu tenho acho que um corte em meu com outro convidado em que nós estamos a falar de casos em que nós estivemos envolvidos, em que tivemos claras poupanças no final do projeto. Nós podemos fazer a conta no papel e podemos comprovar a otimização em termos de custo, principalmente no médio e longo prazo. Curto prazo é discutível, mas no médio e longo prazo a automatização parece indiscutível e acho que já é muito patente que não tem muita dificuldade em entender isso, não é? Mas, enfim, vale a pena reforçar, porque sempre temos pessoas novas entrando aqui na instrumentação e clientes e novos players que estão no meio, que para eles não é tão familiar. A gente fala isso porque nós trabalhamos com isto o dia-a-dia. Mas quando não é o caso, vale a pena reforçar essa questão da otimização dos custos. E também voltamos naquele ponto assim, a instrumentação é um custo ou é um investimento? Também temos essa ponderação que também é muito importante, não é? E temos que fazer essa demonstração para quem está a comprar um projeto de instrumentação e mostrar os benefícios, as mais-valias que ele traz para o projeto geotécnico e para o projeto em si. E aí estavas a falar dos equipamentos automáticos. De facto, eles pensados logo numa fase de construção e acompanharem a vida útil de exploração, eles pagam-se a si próprios, porque a quantidade de dados é maior, tem que se ter atenção também para não terem exageros em termos de uma quantidade de dados, conseguimos lidar com elas, mas também ao longo dos anos é paga certamente pela mais-valia que trazem em termos de frequência, em termos mesmo de precisão de leituras. Exato. Acaba amortizando o custo, não é? Então, o que você está falando acaba sendo assim. Primeira coisa, o preventivo vai ser sempre mais barato que o corretivo, não é? Você está falando assim, mais vale a pena eu investir X numa instrumentação do que pagar 10X na correção da pista que rodou do talude. Portanto, eu acho que isso é óbvio para toda a gente, mas é óbvio, mas muitas vezes só passa a ser óbvio quando o talude deslizou. Portanto, infelizmente... Eu já assisti, já tive um comentário de alguém no final de uma obra dizer eu só tive aqui um gasto com instrumentação. Ou corresponde, olha, se não ouviu falar de mim durante a obra toda, tanto melhor. O problema é quando eu lhe telefono às 2 da manhã. Esse aí é que é o problema. Não lhe vou telefonar para lhe dizer boa noite, nem para tomar um copo, é porque você tem um problema sério. Não, esse é um clássico, não é? Porque quando não mexe, aí o pessoal diz, para que é que eu fui gastar dinheiro nesse negócio? Não sabe, não é? Ainda bem que não mexeu, não é? Tipo, eu também faço o seguro do carro e também eu torço para que não bata o carro, não é? Mas não é por isso que a gente deixa de o ter. Portanto, é um investimento em seguro. Eu acho que é aquela questão de encarar a instrumentação como um investimento e não como um custo. E muitas vezes... Mesmo em termos de investimento para a fase de exploração, até eventualmente
As companhias de seguros hão de valorizar os prémios por causa de haver instrumentação. Estás a acompanhar, estás a diminuir o risco. Exatamente. Por isso, se a gente colocar não na vertente técnica e sair um bocadinho da vertente técnica e passar para a vertente económica, isto também, em termos económicos, acaba por se pagar. É gestão de risco, não é? É isso que estamos a falar. E gestão de risco é o que as seguradoras fazem, portanto, elas melhor que nós sabem isso, não é? Portanto, quando elas forem ver, vocês estão aqui a fazer. É uma discussão que ela é bem transversal, não é? A gente estamos a falar aqui de começamos na parte da capacitação, passamos na parte da discussão com donos de obra sobre a importância da instrumentação, e isso vai sempre para. A gente cai sempre na mesma conversa de é preciso sensibilizar mais, é preciso divulgar mais, é preciso disseminar mais cursos. Isso costou, mas essa etapa já superamos, entendimos bem a idiosincrasia do metrô de São Paulo, com todo esse histórico, toda essa experiência, esse expertise que se tem, porque nós o que tentamos sempre é aprender. Eu iniciei, como falamos no início desta conversa de hoje, no metrô de Madrid, mas depois estive no metrô de Valência, metrô de Barcelona, metrô de Bilbao, metrô de Quito. Antes estive na fase de lançamento do metrô de Lima, na linha 2, em Peru, em Bogotá, um dos projetos de Seno. Então, o que eu sempre tento fazer quando tenho oportunidade de participar nesse tipo de projetos é aportar o que eu acho que é bom para o projeto e eu estou conseguindo trazer de minha experiência, eu incorporar em meu jeito de trabalho as coisas boas que eu estou conhecendo de novo e que não conhecia, porque ninguém conhece tudo. Então, isso custou, mas agora eu acho que alcançamos um equilíbrio muito bom na linha 6 e prova dele que o nível de presença da instrumentação automatizada é muito grande e sobretudo em comparação com o que tínhamos no início do projeto. Então, no início vocês não tinham automatizado previsto? Não se tinha previsto no projeto original, sim. Havia 2 casos pontuais, mas e ainda não 100% definido, se planteava. Como quase uma recomendação, mas agora... Então, quando vocês chegaram, vocês olharam para o vosso orçamento disponível e tentaram basicamente tentar substituir alguma coisa manual pelo automatizado. Com nossa solução de realocação, de otimização, justo a instrumentação automatizada não é uma ferramenta que incrementa a segurança e mais tem um sobrecusto. É nossa ferramenta para conseguir a poupança de custos. É a mais acrescentar a seguridade. Então, quando vimos o projeto, o pouco presença, o pouco peso específico que tinha a instrumentação automatizada, falamos, está muito bem, aqui temos muito que fazer. Mas quando chegamos, vimos as complicações que tinha, porque é normal. E vocês entenderam o contexto porque não tem automatizada, não é? Então, iniciamos esse trabalho e aproveitamos todos os recursos que, neste caso, nosso cliente Acciona tem. E então, dessa forma, conseguimos incorporar pouco a pouco instrumentação automatizada para controle de edifícios, com quilómetros automatizados, relocables. Por exemplo, con o control que se tiña previsto para os rebaixamentos do lenço freático, en todos os casos a previsión é facer manual. Temos caras en cada canteiro, oleando con o pío, oleando bombas. 2 veces por dia no máximo. Sí. Uns estadillos que se entregaban cada día. Eu falei, isto ten moitas posibilidades de mellora. Sí. E sobre todo cando, na maioría dos casos, ese rebaixamento é feito para liberar de carga a ese revestimento primario. Non estamos falando de rebaixar o lenço freático por alguna cuestión accesoria, non, es que é fundamental para o equilibrio da escavação. Então, ali propusimos... É um ponto que é um procedimento crítico. Isso, totalmente crítico. E sobre todo quando depende do fornecimento de energia, por exemplo, que é externo. Que acontece se cai a energia? Domingo, 8 da noite. Então, vimos que tiñamos un risco importante e que podía reducirse de forma considerable con un traballo relativamente sencillo para o que nos achábamos. Entón, creamos un equipo multidisciplinar con todos os compañeros da maquinaria, da produción e de ingeniería da obra, con os compañeros en Madrid do Departamento de Investigación e Desenvolvimento Tecnológico, e geramos un sistema de controle automatizado, remoto, 24/7, que é algo moito sencillo, que no sector hidráulico você ten soluções moito boas, moito mellores que a que nos estamos facendo aquí agora, mas o custo que tenes moito baixo por aproveitar todos os recursos que já temos disponíveis. Então, o que temos agora é que os rebaixamentos que son feitos na obra tienen ese control remoto e você nunha tela pode visualizar todos os pozos, pode coñecer o nivel
de água que tem em todo momento, cada 5 minutos, e pode coincidir duas coisas muito simples e muito importantes. Se a bomba fica ligada ou não, e se você tem fornecimento de energia ou não. É o próprio nível de água, por supuesto. Sim, eu sou o primeiro que falo, conhece o nível de água cada 5 minutos, mas o que acontece? Que se o nível de água fica fora dos níveis de alerta definidos, envia mensagem para você. Se a bomba tem que ficar ligada por um nível de água e não está ligada, envia mensagem para você. E se o fornecimento de energia quebra e não tem, envia mensagem para você. Então, os tempos de reação são muito bons e os de fases de tempo, desde o início de incidência ou patologia até conhecimento dela, é muito mais pequeno. Então a capacidade de reação é muito melhor. Sim. Mas aí dentro da experiência que tu tens tido, tu tens conseguido, pronto, vocês têm conseguido convencer o dono de obra para fazer isso, mas, por exemplo, enquanto vocês, projetistas, que vocês estão recebendo os dados têm sido úteis para vocês otimizarem o projeto, corrigirem os projetos? Ou vocês têm aplicado o método observacional bastante? Sim, muito. Ótimo. Muito. Eu vou voltar a esse projeto, na verdade foi o nosso primeiro projeto automatizado, já como JET, e também, hoje em dia talvez não seja o maior, mas foi um dos maiores. Foram um projeto ali aqui em Lisboa, ali no Parque das Nações, que era um conjunto de 3 edifícios. Era uma obra grande, 3 edifícios grandes, e um deles com 3 lotes, a gente chama lote, aqui é lote também. 3 prédios. Um dos lotes tinha 3 subsolos, os outros 2 subsolos cada um. Mas tu vês o exemplo, o que aconteceu, que é um exemplo ótimo. A obra iniciou-se pelo lote 2. Okay? Fruto da nossa instrumentação automatizada, o projeto era nosso, o plano de instrumentação foi nosso, e a execução da obra foi nossa. Fruto dos dados, foi durante a pandemia, fruto dos dados que estamos adquirindo pela instrumentação automatizada, o tratamento dos dados, análise do comportamento da formação das paredes, não só de escavações, ok? Tratamento das paredes, a formação horizontal das paredes, a variação do nível da água através dos piezómetros. A obra tinha uma parte tinha tirantes, outra parte não, portanto, também tinha células de carga para avaliarmos a variação da tensão nos tirantes. Fruto dessa experiência, nós fomos em cada fase da obra, desenvolvemos os modelos de tensão de formação em classes, não é? Portanto, temos um controle sobre o que esperámos obter no campo, em termos de formabilidade. Eu falo muito da formação da parede, que normalmente é a variável mais importante, não é que seja mais importante, mas é que normalmente nós prestamos mais atenção. Prestamos mais atenção. Portanto, nós, em todas as fases da obra, nós comparamos com o nosso modelo de tensão de formação. Os modelos de tensão de formação também são montados por fases, não é? Imagina, temos uma fase de, para quem não sabe, não é? Na área de projeto, temos uma fase em que ativamos as plates da parede diafragma. Lá era uma parede diafragma. Depois temos uma fase de preparação para o primeiro nível de tirante, depois temos uma fase de segundo tirante, temos uma fase... Simulamos no modelo de tensão toda a sequência. E para cada uma dessas fases em que a obra está, nós comparamos com a fase que corresponde ao modelo. E fomos detectando, à medida que a obra ia evoluindo nesse lote, fomos detectando que, na verdade, a estrutura de condução estava a ter um comportamento melhor do que nós esperámos, ou que simulámos no nosso modelo, estava a formar menos. Atenção, podemos, fruto desta nossa análise, porque os lotes não foram constituídos ao mesmo tempo, o primeiro lote 2, depois foi o lote 1 e finalmente o lote 3. Ao fruto desta nossa experiência, das retroanálises, nós corrigimos aqui alguns parâmetros de formabilidade, de modo que o nosso modelo replique exatamente o que está acontecendo no lote 2. Perfeito. Porque o cenário geológico era o mesmo. E aplicámos isso nos lotes que já temos os projetos concluídos, mas podemos aplicar isso nos lotes que ainda falta construir. Então, quando foi para o lote 1, já fizemos modificações, neste caso, otimizações, redução do número de tirantes, redução do número de estroncas, redução da espessura da parede diafragma. Uma série de otimizações que fizemos, fruto dessa experiência do lote 2, a partir da instrumentação. Iniciou-se a obra do lote 1, o comportamento da parede foi exatamente o esperado a partir do modelo de tensão de formação já corrigido, já retroanalisado a partir da experiência do lote 2. E, como podes ver, a economia gigantesca que existiu fruto desta experiência tida aqui a partir de uma análise
do método observacional, portanto, uma análise dos dados de instrumentação, voltamos para o modelo, corremos o modelo de novo, de modo a que ele tenha um comportamento real e adequado e de acordo com o que está sendo observado na obra. Posso dizer, se números redondos, eu não vou colocar aqui nomes, nem obras, nem empresas, não é relevante, mas estamos a falar de o nosso cliente, com todo o investimento que ele teve na instrumentação, que foi um investimento, instrumentação é um investimento, instrumentação não é um custo. Com este investimento que ele teve na instrumentação, posso dizer que foi aproximadamente, vou dizer em reais, porque a maior parte dos nossos ouvintes são do Brasil, total de investimento de mais ou menos 600 mil reais, 600 mil reais, ele teve uma poupança de mais de 10 milhões de reais. Tá bom para vocês aí? Poupança que não teria. Tá bom? Se não tivesse instrumentado, ou se não tivesse também este conjunto de dados tão grande. Atenção, isto não foi tipo fácil. A prefeitura, aqui a prefeitura acompanha em Lisboa, principalmente, no Porto também, eu sei que também, tem a prefeitura, no Rio seria o equivalente, seria a GeoRio, em São Paulo não sei exatamente. Tem um departamento que acompanha as principais obras. Sim, tem, eu não sei o nome, mas também tem em São Paulo, da prefeitura, sim. Estou obrigado. SP Urbo, qualquer coisa assim, não tenho certeza. Não, continua. Nós somos obrigados, todos os meses, a enviar os dados do instrumento. Aliás, eu não referi isso, em Portugal, em Lisboa, é obrigatório, todas as obras, não é só eu quero, as obras estão, a prefeitura obriga que todas as obras sejam instrumentadas, 100%, todas as obras têm que ser instrumentadas. Muito interessante. Então, eu tenho que enviar um relatório mensal para a prefeitura mostrando que a obra está a correr normalmente e que não existe risco para os pedestres, não é? Não existe risco para as estruturas públicas que andam no entorno dessas obras. Portanto, mas pronto, voltando aqui aos números, muito referi, isso foi um caso muito prático, onde foi um investimento com um retorno gigantesco para o cliente, não é? Claro, não é? E tu mostraste a mais-valia e falaste o termo correto, investimento. O cara investiu, é tipo bolsa. O cara enfiou lá 600 mil, o cara tirou 10 milhões. É tipo, não gastou na realidade. Poupou, mas assim, em termos práticos, é isso que a empreiteira, o dono de obra quer ver. Assim, olha, a gente vai ter aqui um custo num investimento inicial, mas nós acreditamos que vamos poder otimizar a sua obra de uma maneira que nós podemos reduzir nos custos da obra, na execução, na parede, no tirante, nos processos. Nos insumos que você vai gastar, que tudo somado dá esse valor aí. Tipo, eu acho que essa é a grande luta que quem trabalha na instrumentação, principalmente na área de infraestrutura, não é? A mineração é outra conversa, mas também na mineração, obviamente, não é? Seja qual for a União, também quer ter esse resultado. E aí o empreendedor tem aquela ideia de voltar para o manual. Exatamente. Né? É um ciclo vicioso. Mas aí ele esquece o seguinte, né? O monitoramento manual, ele tem um investimento baixo inicial, mas o custo a longo prazo ele é alto. Né? Você tem que investir muito ali em pessoas ali em campo. O risco é muito maior. Exatamente. E quando você está com o monitoramento automatizado, um projeto bem definido e bem feito, né? Você tem um investimento, sim, maior no começo, mas no longo prazo os custos, por mais que eles sempre vão existir, com certeza eles são bem menores. Então, o empreendedor, a gente já sabe que o empreendedor entende isso, mas é bom sempre reforçar essa ideia. Às vezes o cara fala assim, eu estou gastando muito dinheiro agora, porque às vezes eu tenho verba para colocar ali um sensor, ali, um corda vibrante, por exemplo, mas o cara não tem verba para levar comunicação. Assim, então, meu amigo, a comunicação ela precisa para existir, que é a logística do dado. Então, se você não investir nisso, você vai precisar de um cara vir aqui todo dia, ou 2 vezes ao dia, ou 3, ou 4, eu não sei, coletar essa informação manualmente nesse datalog e baixar no sistema. Então, o custo que você vai ter no longo prazo ele é bem maior do que você investir naquele momento ali, num ponto de rede, numa comunicação LTE, não sei, vai depender da localização. Então, é imprescindível a gente entender, né, e sempre relembrar, né, o monitoramento automatizado, sim, ele tem um investimento maior, mas no longo prazo ele tem uma taxa de custo, né, comparado com o manual menor também. As curvas se cruzam, né? Se a gente for colocar no papel, é um exercício que eu já fiz há uns tempos em alguns projetos que eu trabalhei, que eu estava a fazer por imposições do cliente, acabou sendo manual, mas houve outras situações que era automatizado. E houve um projeto que eu fiz que era automatizado, e passou vários anos de monitoramento, e aí eu decidi fazer a conta se eu fosse fazer aquilo manual. Eu fiz uma conta assim de padeiro, não é?
E aí, quando eu fui reparar ao fim de 10 anos de monitoramento, a diferença do manual era 2 piezómetros e 2 inclinómetros. Era uma coisa muito básica. A diferença de custo de ter uma equipe mesmo sempre a fazer aquilo lá e a diferença de custo do que nós investimos há 10 anos naquele naquele monitoramento automatizado dava 16 vezes de diferença. 16 vezes. E nós tínhamos leituras a cada 1 hora. Eu estava assumindo que o meu manual faria 2 vezes por dia. Eu estava assumindo, estava sendo simpático. E então eu estou a falar que eu tenho um custo de 16 vezes para 12 vezes mais informação. Eu estava sendo simpático, podia ser 24 vezes. Estou sendo simpático, tá? Estou sendo simpático. E nós estamos a falar de um monitoramento há 10 anos. Estamos a falar depois de projetos de mineração, em que estamos a falar de rejeito, os caras têm projetos de alteamento de 5, 10 anos. Portanto, vocês extrapolem a conta. A mineração não faz isto, ok, tem a mas ele já foi porque essa conta já estava embutida, já foi feita. O que nós estamos aqui a falar é os outros setores têm que pensar nisso. E não é preciso ter acidente para pensar nisso, porque eles já aconteceram. Exato. Aprendam com isso. E já aproveitem e já vão fazer isso. Porque estes custos aqui que se faz, quando eu mostro estes números para as pessoas, eles assim, nossa, que valor impressionante. Eu, pois é. Mas não se passa, só se olha para a planilha no início do valor inicial e não se pensa a 2, 3, 4, 5 anos. Falta aquela visão de médio e longo termo. A gente costuma às vezes fazer uma conta também, né, quando comparando aí, entrando mais no meu meio aqui, né, quando a gente compara, por exemplo, aí mais para cavas, o monitoramento com radar e o monitoramento com estação total robótica, tá? Eles são complementares, sim, têm as suas diferenças, mas uma conta simples, né, se eu for investir no monitoramento com estação total robótica, eu tenho que investir numa nuvem de prismas extremamente grande. Então, o metro quadrado monitorado por uma estação total robótica ele é muito mais caro do que o metro quadrado monitorado por um radar, apesar de o radar ter um valor maior do que a estação total robótica. Então, esses custos, né, para investimento, né, porque todo investimento necessita de dinheiro, de monetização, eles são essenciais para que você entender se você está fazendo ali o investimento correto, né? Como a gente disse, né? Quantidade não é qualidade e precisamos investir naquilo que de fato nós precisamos e que de fato vai trazer o retorno ao qual nós precisamos também. Então, são contas que às vezes acontecem como contas de padeiro, né? Na brincadeira nossa aqui, mas elas têm que ser realizadas, tá? Tanto pelo geotécnico, quanto pelo gerente de custos, quanto pelo gerente, quanto pelo presidente da empresa. Para quê? Para você investir da forma correta, né? É aquela velha história, né? Para que comprar uma BMW, por exemplo, se um carro popular me atende? Não faz sentido.